A receita hoje é coxinha, é a melhor coxinha que eu já fiz na minha vida. Eu desenvolvi essa receita depois de muito tempo, porque eu queria uma coxinha de batata e quase sem farinha de trigo. E eu consegui fazer com 0 farinha de trigo. Para começar a receita então, eu começo cozinhando o frango. Eu estou usando um frango inteiro aqui, porque eu gosto da mistura da carne branca e da carne escura, né? Da carne do peito e da carne das coxas. Mas você pode usar só o peito ou você pode usar também só coxa e sobrecoxa, tá? Eu estou colocando frango, cebola, cenoura, salsão, um pouquinho de louro, um pouquinho de alho. E aí é só cobrir com a água, tá? Não pode colocar muita água, porque senão o caldo que sobrar vai ficar muito diluído, tá? Então coloca a água só até cobrir para ficar um caldo bem concentrado e bem saboroso. Aí você deixa cozinhando numa leve fervura e de vez em quando você tira essas partes sólidas que surgem na superfície, tá? Se o frango ficar boiando, que pode acontecer quando o frango é inteiro, coloca uma tampa por cima e aí ela vai fazer um peso e ele vai ficar lá embaixo. Não precisa cozinhar muito. Quando você perceber que a coxa sobre coxa já está macia, né, já dá para tirar e desfiar a carne, então desliga e tira o frango, tá? Se você cozinhar muito, todo o sabor do frango vai pro caldo. Tudo bem que você vai ter um caldo legal, mas o sabor do frango mesmo não vai ter, tá? Então cozinha até ficar macio e já tira. Agora você coa o caldo, porque esse caldo muito saboroso vai ser usado na massa da coxinha. E claro, se você tiver um pouquinho de sobra, guarda, pode congelar para usar em outras receitas, num risoto, enfim, qualquer outra coisa, sopa. E aí depois você pega e tira a pele e tira os ossos da carne do frango, né? Tira do peito, da coxa, enfim, de toda a carne que você estiver utilizando, né? No caso eu estou usando o frango inteiro, então eu estou usando toda a carne de todas as partes. E aí tempera com sal. E agora é só desfiar o frango. É muito fácil desfiar frango, é só apertar assim mesmo com a mão que ele desfia. E claro que aqui você poderia colocar queijo, pode colocar catupiry, pode colocar salsinha, pode colocar o que quiser no recheio da coxinha. Bom, e agora eu vou fazer a massa, que é o segredo dessa receita aqui, tá? Então aqui vocês viram que eu coei, né, o caldo, né, que a gente cozinhou o frango. Aí sobrou um pouquinho, tá vendo, ó, da gordura do frango. Então essa gordura aqui eu já vou somar aqui com a gordura que eu vou colocar, porque na massa vai o caldo do frango e um pouquinho de gordura. Então se você não tivesse nenhuma gordura aqui, você usaria só azeite ou manteiga, mas como eu tenho aqui essa gordura que tem muito sabor de frango, eu vou usar aqui também. Então aqui deu 30 gramas de gordura, eu vou completar com o azeite, tá? Eu estou usando azeite, poderia ser manteiga derretida também. E isso aqui eu vou reservar para colocar na panela e fazer a massa. A massa é feita com flocos de batata. Então, mais uma vez eu estou usando aqui flocos de batata, é muito bom isso aqui. Isso aqui é batata desidratada, tá? Então, é uma coisa muito boa porque a gente controla quanto de umidade que tem na batata cozida. Então, se a gente for cozinhar uma batata, depende da batata, ela é mais aguada, mais sequinha, menos sequinha, né? Isso aqui a gente controla. Então, eu coloco muito menos água, no caso caldo, para deixar ela bem firme, tá bom? Então agora eu tenho aqui a gordura, que eu vou separar aqui. Vou colocar a quantidade de caldo. E agora então eu vou aquecer aqui, vou ferver, né? O caldo e a gordura. Muito importante, eu preciso temperar agora isso aqui, porque o floco de batata, né, a batata desidratada não tem sal. Então eu vou temperar aqui o caldo, porque eu acho mais fácil temperar o caldo depois fazer do que temperar a massa, que vai ser mais difícil. Então eu coloco o sal. Lembrando que a gente vai colocar uma boa quantidade, né, de floco de batata, então isso aqui tem que ficar temperado como se fosse um pouquinho mais salgado que uma sopa, tá? Porque aí vai equilibrar o sal quando a gente colocar esse ingrediente aqui que não tem nenhum sal. Ó, ferveu, eu desligo.
Coloco aqui o floco e isso aqui vai hidratar. Então eu mexo aqui levemente, só para dar uma incorporada, tá vendo? E assim que eu vejo que incorporou tudo, rapidinho, eu desligo, quer dizer, eu tampo e vou esperar aqui 5 minutos para ele hidratar por completo. Ó, pronto, ele fica bem hidratado, tá vendo? Ó, eu já tirei, na verdade, um tanto, que eu coloquei aqui para esfriar mais fácil, e agora é a modelagem da coxinha. Aí você escolhe, claro, o tamanho da coxinha que você quer. Eu vou usar como base uma colher de sopa, tá, da massa aqui, tá, que eu vou fazer uma coxinha um pouco menor. Então, ó, eu pego uma quantidade, amasso na minha mão, tá? Aí eu coloco um pouquinho do recheio. Aqui, claro, o recheio eu estou usando só o frango, mas pode ser também frango com catupiry, pode ser queijo junto, né? E aí eu fecho uma bolinha, tá vendo? E aí eu aperto só para formar uma bola, tá vendo? Uma bolinha mesmo. E agora eu só dou uma modelada e agora eu faço assim, ó, com a palma da mão, eu vou virando até ficar uma coxinha. Vou mostrar mais uma vez como que é a modelagem da coxinha e vocês podem perceber que a massa não gruda na mão. Isso porque não tem farinha, né? Então é uma massa muito fácil de trabalhar. Colocando o recheio, a gente até aperta, tá vendo? Aperta o recheio na massa que a gente consegue mais recheio ainda. O segredo mesmo é conseguir fazer uma bolinha, tá? Então fez uma bolinha, aí é só conseguir modelar aquela pontinha lá. Ou também, claro, se não quiser fazer aquele formato, é só fazer uma bolinha e fritar também. Agora é só passar na farinha de trigo. Então passa na farinha de trigo, mas tira o excesso, tá? Porque se tiver muita farinha de trigo, ela fica com uma casca muito grossa. Então passa na farinha de trigo, coloca no ovo. Eu também tiro o excesso do ovo, tá? Então vocês veem que eu passo assim no ovo e passo um pouquinho assim por fora do prato para ele escorrer, tá? E aí, farinha de rosca, feita com pão mesmo, tá? Farinha de rosca grossa, que é pão seco batido. Então eu prefiro muito mais fazer em casa do que comprar pronto. E agora é só fritar a 180 graus Celsius em óleo vegetal até ela ficar crocante e bem douradinha. Ó, tá pronto. Esse tamanho aqui é o ideal, porque não precisa ficar muito tempo no óleo, né, fritando, porque senão, se fica muito tempo ele pode ficar queimado por fora ou frio por dentro, né? Então esse tamanho aqui é bem legal. E olha, ele fica muito gostoso, fica muito crocante. Eu vou abrir uma aqui. A principal vantagem dessa... eu vou abrir aqui, ó. Tá, estava esperando para abrir aqui, ó. Ó, bem crocante. Tá vendo como desmancha a massa, ó? Né? A principal vantagem dessa massa é ela não ir farinha. Eu já vi uma enquete de qual é a melhor coxinha, né? A melhor coxinha é aquela que não gruda no dente. E grudar no dente é por causa da farinha de trigo, né? Então sabe quando a gente come uma coxinha e fica grudando a massa no dente? É isso que acontece, quando tem bastante farinha de trigo. Essa não tem nada de farinha de trigo. E o sabor dela, o sabor do azeite, o sabor do caldo de frango também que tem aqui na massa é muito gostoso. E é uma coxinha só de batata. Então eu tenho certeza que é a melhor coxinha que eu já fiz na minha vida. Faça, que vale muito a pena.